Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre os vetores, a sua criação, consulta de seus elementos e manipulação dos mesmos. Ao declarar uma variável, nós solicitamos da máquina um espaço em memória para inserir um valor que fica associado a tal variável. Se houver a declaração de três variáveis, será necessária a solicitação de três espaços individuais, onde cada um poderá conter uma informação, um valor associado à sua variável específica. Se por algum motivo for preciso declarar um grande número de variáveis, se torna trabalhoso criar uma linha de código com muitas variáveis declaradas, por exemplo, 25 variáveis, 100 variáveis ou mais. Para isso, o programador também pode criar os vetores, também chamado de array ou arranjo em português. Um vetor é um conjunto de variáveis do mesmo tipo, que facilita a manipulação de dados. A sintaxe para gerar um vetor é semelhante à sintaxe para gerar uma variável. Você informa o tipo de variável que ficará inserido no vetor, você informa o nome do vetor e entre colchetes você vai informar a quantidade de elementos do vetor ou o tamanho. A partir dessa sintaxe geral, eu posso fornecer um exemplo, onde nós temos aqui a sintaxe int idade 25 entre colchetes. O int é o tipo de valor que ficará inserido dentro do vetor. Idade é o nome do vetor. E entre colchetes, o número 25 ele representa a quantidade de elementos que o vetor irá conter. Quando eu crio um vetor qualquer, espaços em sequência são criados na memória, em mesma quantidade que o número de elementos do vetor que acaba de ser criado. Independente do local onde a memória reserva espaço para o vetor, a partir do primeiro elemento associam-se valores numéricos começando de zero. Esses números são os índices do vetor. São identificadores que facilitam a consulta e manipulação dos elementos contidos no vetor, pois dessa forma os valores são mapeados segundo as coordenadas nome e índice. Percebam que os índices é uma contagem dos valores que ficam inseridos no vetor e eles iniciam-se do zero até um valor, um certo valor, que corresponde à quantidade de elementos do vetor menos 1, por causa da existência do zero na contagem. Para declararmos por atribuição o elemento de um vetor, temos algumas alternativas e as mais básicas são as seguintes. Temos aqui nessa primeira linha uma atribuição direta pela seguinte sintaxe: idade é o nome do vetor, e entre colchetes não estamos mais tratando da quantidade de elementos, mas sim da posição, com relação ao índice, ou seja, o elemento do vetor idade que está no índice 4, ou seja, está na quinta posição, por causa do zero, que é a contagem inicial. E eu estou atribuindo a esse elemento do vetor um valor 36. Naquela posição de índice 4, você vai ter um valor numérico 36. Nós também podemos inserir valores no vetor através do comando scanf, que é precedido da função printf. A função printf ela apenas vai servir como uma apresentação em tela para que você digite o valor. E a scanf é a função que vai te dar acesso àquele espaço de memória daquele vetor e naquele índice em específico para que você insira o valor. Lembrando que ambas as alternativas elas inserem valores no vetor. Temos aqui uma imagem didática de um vetor, vetoridade, e no índice 4, ou seja, na quinta posição, da esquerda para a direita, nós inserimos o valor 36. Para visualizarmos o valor de um elemento de um vetor, podemos usar a função printf. Aqui nesse caso já é
uma consulta impressa. Você quer verificar um certo elemento em um vetor, e você vai utilizar a função printf com essa sintaxe aqui da tela, onde você tem no argumento um string de formatação. Essa, na hora da impressão, ela será substituída pela variável que é o quinto elemento do vetor idade. E a sintaxe é essa: idade, o nome do vetor, e entre colchetes o índice, onde está posicionado o valor. No caso aqui seria o valor 36. Uma maneira muito eficiente e enriquece o programa do usuário, do programador, é gerar vetores por meio de aplicação das estruturas de iteração, em particular por meio da instrução for, uma vez que essa instrução aqui ela é mais eficaz devido a alguns fatores. Por exemplo, ele gera um grande número de valores, o while também pode fazer isso, só que a instrução for ela gera uma evolução discreta de valores, uma evolução pontual, com valores bem definidos. E esses valores da iteração, ou seja, aquela variável que está sendo iterada e atualizada, ela serve como o índice do vetor. Agora vamos a uma atividade. Gere um programa que armazene 10 números inteiros em um vetor e em seguida programe a impressão desse vetor. Iniciando aqui o idle Gianni, vamos iniciar salvando o trabalho, Ctrl S. Eu vou chamá-lo de vec.c. Primeiramente, eu vou chamar as bibliotecas padrão de entrada e saída e de ativação das funções do código. O primeiro é include, stdio.h. O outro é o include, stdlib.h. O próximo passo é declarar minhas variáveis. Eu vou declarar duas variáveis apenas. A variável i, ela será o meu índice, a variável que será iterada na instrução for, na estrutura de iteração. E eu tenho a variável n, que será o meu vetor de 10 elementos. N entre colchetes 10. Próximo passo é a função int_main, que é a função principal, onde o meu código será desenvolvido. E aqui temos o par de chaves, onde constará o código. Dentro desse código, eu vou gerar duas estruturas de iteração, só que elas não serão alinhadas, elas serão paralelas. Uma para gerar o vetor e os seus elementos, e a outra irá imprimir esse vetor pronto. A primeira estrutura de iteração é a instrução for. Eu vou utilizar aqui a minha variável i, igual a 0, e i menor que 10. Eu coloco aqui 10 porque a iteração irá até 9, de 0 a 9, que são 10 elementos. E o i++, que é a atualização através da adição de uma unidade a cada repetição do laço. Para i, que vai de 0 até menos que 10, e atualizando de 1 em uma unidade, execute-se o laço. O laço ele contém apenas dois comandos, que é a função printf e scanf, que é onde eu vou apresentar a informação do pedido de um número ou do elemento do vetor, e a outra função é inserir esse número. Primeiro aqui, printf, uma quebra de linha, eu vou colocá-la assim, porque quando houver as iterações, a próxima iteração ela vai para uma linha abaixo. Insira o elemento %d no vetor. Ou seja, naquela iteração, o i terá um certo valor e esse valor irá substituir o %d. Ou seja, por exemplo,
Insira o valor 0 ou insira o valor 2 no vetor. No vetor n, eu fecho a string e coloco aqui a seguinte variável para substituir o percentual %d, que é o i mais 1. Porque aqui nesse diálogo, insira o elemento x, o elemento i, no vetor n, onde eu vou de 1 até 10. Aí por isso que eu vou colocar aquela expressão i mais 1, porque o 0 ele vai trabalhar com os índices. Mas no meu diálogo eu quero elementos de 1 a 10. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento e assim por diante. A outra função scanf, onde eu apenas vou inserir o valor utilizando a seguinte sintaxe: %d dentro da string, o e comercial para acesso à memória para edição, e a variável n, a variável que será editada, no caso ni, porque em um certo valor de i, aquele elemento naquela posição será editada pela função scanf. Essa é uma primeira estrutura de iteração. Eu vou colocar aqui uma função printf. O motivo é que eu quero desenvolver a inserção dos valores. Quando terminar a inserção de todos os valores, eu vou pular 3 linhas para apresentar o meu resultado, para ficar bem destacado, bem separado. Printf, eu vou colocar 3 quebras de linha. No caso aqui são strings. E agora eu vou construir outra estrutura de iteração, também com o mesmo jogo de intervalos, i igual a 0, i menor que 10, e atualização i++, de 1 em 1 unidade. Temos aqui o par de chaves, onde eu vou ter o meu laço, e no meu laço é apenas uma função printf, que irá informar o resultado. Essa informação ela será iterada, aí eu vou ter o resultado de todos os elementos do meu vetor, no caso o meu vetor n. E a construção dessa impressão será o seguinte: eu vou colocar índice %d, um traço, %d, quebra de linha e fechando string. Vamos entender o seguinte: índice 0, por exemplo, eu vou ter um determinado valor que eu vou declarar na função scanf e ela será apresentada aqui nessa linha. Índice 0, valor tal. Ficará dessa forma. Aqui o primeiro %d será substituído pela variável i, que é o meu índice, e o outro %d será a variável n com respectivo valor no índice i. E este é o meu código. Na primeira estrutura de iteração haverá inserção manual, será feita por mim, eu vou escolher os valores de cada elemento do vetor. E por último, a outra estrutura de iteração, ela irá apresentar a lista de elementos que foram inseridas no vetor por mim. Eu vou compilar esse trabalho e agora eu vou rodar o programa. Aqui está, insira o elemento 1 no vetor. Eu vou colocar aqui 73. Insira o elemento 2 no vetor. 6. Elemento 3 será 13. O elemento 4 será 45. O elemento 5 será 22. Temos aqui o elemento 6, 90. Elemento 7, 83. Elemento 8, 12. Elemento 9, 62. E o elemento 10 será o 34. Após teclar Enter, haverá 3 quebras de linha e a apresentação do meu resultado em maiores detalhes. Eu vou teclar Enter e aqui está. Ele pula 3 linhas de acordo com o meu código e em seguida são apresentados
índice e valor inserido. Índice 0, eu inseri o valor 73. Índice 1, valor 6. Índice 2, 13 e assim por diante. Até o último índice, que é o índice 9, é o 10º elemento, com o valor 34. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.